Glorificado o nome do Pai, glorificado o nome do Filho e glorificado o nome do Espírito Santo de Deus. Neste momento, eu peço muito atenção e reverência às palavras que vai ser ministrado neste momento, através da boca deste servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eu neste momento irei fazer um comentário com base na Bíblia Sagrada. Eu ouço muitos pregadores pregar sobre o rei Davi, e muito até chego a afirmar que Davi era o 8º filho de Jessé, mas isso nós não encontramos prova com reverência na Bíblia Sagrada. Não sei se o escritor cometeu alguma falha, porque lá no 1 Samuel, no capítulo 17 e o verso 12, está falando que Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, pai de 8 filhos. Mas se você for analisar na Bíblia Sagrada, você não vai encontrar o nome desses 8 filhos, mas sim o nome de 7. Inclusive Davi era o 7º filho de Jessé. Então, senhores e senhoras, vamos prestar mais atenção na palavra de Deus. Também quando o profeta Samuel foi para ungir o rei na casa de Jessé, então está falando que Jessé fez passar os 7 filhos. Talvez também houve um erro de colocação, mas eu apresento, baseado na Bíblia, todo o nome dos 7 filhos de Jessé. Então, em 1 Crônica, capítulo 2, e o verso 13, 14, 15 e 16, você vai encontrar o nome dos 7 filhos de Jessé. Eu irei falar com ordem baseada no nascimento de cada um. Então o primogênito era Eliabe, que era o primeiro filho de Jessé. E o segundo filho de Jessé era Abinadab. E o terceiro filho era Samá. E o quarto filho era Natanael. E o quinto filho era Radai. E o sexto filho era Oziem. E o 7º filho era Davi, que foi ungido como rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou um pregador ungido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com toda a minha humildade, eu procuro analisar na palavra do Senhor.
Então, quando o Senhor falou com Samuel para ir ungir na casa de Jessé um filho dele para rei de Israel, antes o Senhor falou com Samuel, dizendo até quando ele ia ter pena, ia ter dó de Saul, sendo que o Senhor já tinha o rejeitado. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Samuel preparou aquela botija com azeite e vai para a casa de Jessé. E quando Samuel vai chegando à casa de Jessé, todos ficaram preocupados, porque quando Samuel ia para algum lugar, algo tinha que acontecer de importância, ou talvez algo contrário, porque quando era para anunciar sobre guerra, era guerra, mas aí era para ser ungido dos filhos de Jessé, a rei de Israel. E agora o profeta Samuel manda reunir os filhos de Jessé ali na casa dele, talvez numa sala grande, e ali foi reunido os filhos de Jessé. Só que Davi não estava ali. Davi estava no campo, apacentando ovelha. O Senhor nunca escolhe aquele que não está em serviço. O Senhor sempre escolhe aquele que tem disposição para a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E Davi estava sendo esquecido neste momento, mas de Deus ele não estava sendo esquecido. Você, amado irmão, que dentro da igreja, às vezes o pastor não olha para você, deixa você esquecido, mas Deus está te contemplando. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o profeta Samuel mandou que Jessé fosse fazendo passar seus filhos, sempre por ordem, começando pelo mais velho até o mais novo, que o mais novo era Davi, o menor. E agora Jessé faz passar Eliabe, o seu primeiro filho. E quando Eliabe vem vindo, um jovem muito bonito, de boa aparência, o profeta Samuel olha para Eliabe e pensa consigo mesmo: com certeza é este o futuro rei de Israel. Mas o Senhor falou com Samuel: Samuel, não atente para a aparência, nem pela altura, porque o Senhor não olha pela aparência e nem pela altura, mas Ele olha para o coração do homem e da mulher. Louvado seja o nome do Senhor.
E ali foi passando Eliabe. O Senhor disse a Samuel: não é este que eu a tenho escolhido. E agora Jessé faz passar Abinadab, o seu segundo filho, também muito vistoso em aparência. Mas o Senhor disse a Samuel: não é este, Samuel. Já falei contigo para não atentar pela aparência. Louvado seja o nome do Senhor. E passou Abinadab. O Senhor disse: não é este, Samuel. Não tenho escolhido a este. E agora Jessé faz passar Samá, o seu terceiro filho. E o Senhor disse a Samuel: também não é este profeta Samuel. E agora Jessé faz passar o quarto filho, Natanael. O Senhor disse: também não é este Samuel. E agora Jessé faz passar o quinto filho, Radai. O Senhor disse: não é este profeta Samuel. E agora está sobrando só dos que estavam reunidos ali na casa de Jessé. E agora Jessé faz passar o sexto filho, o sexto filho, por nome Oziem. E o Senhor disse ao profeta Samuel: não é este Samuel. E agora até o próprio Samuel ficou confuso, pensando: será que Deus me mandou aqui para ungir dos filhos de Jessé a rei? Será que o Senhor tem se enganado? Mas o Senhor não se engana, não. Louvado seja o nome do Senhor. A obra que Ele tem na nossa vida, Ele cumpre no momento exato. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, Deus deu inteligência ao profeta Samuel. E ele pergunta a Jessé: Jessé, o Senhor me mandou aqui na tua casa para ungir do teu filho a rei. Mas passaram todos esses 6 filhos, e o Senhor não escolheu nenhum. Acabaram os seus filhos, Jessé. E o Senhor, e Jessé disse: tem o menor que está lá no campo apacentando ovelha. Note, amada igreja, que Davi estava ficando esquecido pelo homem, mas por Deus não, senhores e senhoras. E agora o profeta Samuel manda que Davi envie alguém a buscar, que Jessé envie alguém a buscar Davi. E com certeza, a Bíblia não relata, mas eu estou imaginando, que com certeza Jessé manda Eliabe buscar Davi,
porque sempre Deus humilha o mais arrogante. Porque aquele que é arrogante, é exaltado, tem que ser humilhado por Deus para ele aprender que as coisas de Deus é com unção e com humildade aos pés de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque esses 3 filhos mais velhos de Jessé, eles não gostavam de Davi. Eles tinham inveja de Davi, mas Deus tinha Davi segundo o coração dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o profeta falou: nós não se assentaremos à mesa enquanto teu menor filho chegar aqui. Depois que ele chegar, nós se assentaremos à mesa. Estava um banquete ali para ele se alimentar fisicamente. Depois que o Senhor escolhesse o futuro rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Eliabe foi buscar Davi. Com certeza Davi estava lá no campo, trabalhando, cuidando das ovelhas. Um pouco meio sujo da poeira do campo. E ali Eliabe disse: vai, Davi, porque teu pai te quer. E Davi imediatamente veio atender o chamado de seu pai. E quando ele vai chegando à porta, com certeza lavou seu rosto para tirar a poeira do campo. E quando ele vai chegando na porta, Jessé, seu pai, diz: entre, Davi, porque o profeta Samuel te quer. E ali o 7º filho de Jessé faz passar à frente do profeta Samuel. E quando Davi vai vindo, o Senhor falou com Samuel dizendo: é este o meu escolhido, unja como rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Davi chegou na frente do profeta Samuel, o profeta Samuel despejou a botija de azeite. E desde aquele momento, o rei Davi, que já era cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo se apoderou de Davi naquele momento, de ponto que os irmãos de Davi foram se ajoelhando na presença do rei Davi, que agora estava ungido como rei de Israel. Mas sempre tem o período de espera. Quando Davi foi ungido, ele estava com 15 anos, mais ou menos, e ali ele ficou no seu período de espera. Depois ele foi assumir como rei de Israel com mais de 30 anos. Portanto, Deus tem o chamado na nossa vida, mas aguardemos com paciência, esperando o chamado de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu deixarei
a bênção apostólica para o povo de Deus. Mas antes da bênção apostólica, eu quero deixar o lembrete da parte de Deus, que é costume meu, mas costume bom da parte de Deus, que é o versículo que está no Salmo de número 37. Porque eu digo Salmo de número 37, porque Salmo não é por capítulo, é por número. Salmo de número 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele todo fará. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. E Deus que abençoe-o a todo. Amém.